pessoal, hoje a gente vai estrear um novo quadro que chama Talentos da Casa. E eu descobri esse talento aqui escondido na agência do Eldorado em Contagem. Eu, Roncalli, prazer, tá? Muito bem-vindo ao nosso jornal. E o Roncalli já está há 8 anos na cooperativa e ele é um talento do rádio. E ele vai contar pra gente um pouquinho. Roncalli, conta pra gente, né? Você que, além de trabalhar no Escola Crédito Nacional, também é radialista. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Bom dia a todos. Meu nome é Roncalli Mafra, eu sou gestor da cobrança bancária do Cicobi Crédito Nacional. E apresento um programa de rádio que chama Direto ao Assunto. Ele é levado ao ar todos os sábados, de 10h30 ao meio-dia, meio-dia e 15. E é um programa que a gente fala de todos os assuntos, direto ao assunto, né? E a gente fala a nossa verdade, o que a gente pensa. Tratamos de todos os assuntos a nível, né, nacional e a nível internacional. Esse programa, ele começou na igreja. Eu sou católico, sou ministro da Eucaristia também, apesar de não atuar mais. E o padre da nossa paróquia, ele fazia uma missa campal, que por sinal muito rica, muito bonita. E ele tinha vontade de transmitir essa missa para a cidade de Piumhi, via rádio. Então, a gente implementou esse processo. Na época, eu era ministro, mas não fazia parte ainda da rádio. Então, a rádio começou com essa questão da igreja. O pároco precisou sair, porque ele foi transferido. E aí, nós migramos os equipamentos da rádio para a casa do Cássio, que era realmente o diretor da rádio e dono de todo o material. E aí a gente apresenta o programa lá todos os sábados. Ele é ao vivo, direto ao assunto. Um programa muito bom, muito gostoso de se fazer. A gente acaba ajudando as pessoas, porque muitas pessoas mandam mensagens para nós, e-mails, telefones, informando sobre um assunto, pedindo para a gente discutir, ou até mesmo colocando um assunto pessoal dele para que a gente possa opinar. Eu convido a vocês a participarem, a escutarem a nossa rádio, vocês vão gostar. E também a gente apresenta o programa de músicas, músicas que embalam os corações. Então, de 15 em 15 dias, Roncalli e Cássio Bill, que é o outro colega que apresenta também o programa, apresenta esse programa ao vivo de músicas que embalam os corações. Muito legal. Você estava comentando, eu achei muito interessante a questão das cartas, né? Sim. Que o pessoal manda carta contando a história para eles opinarem. Isso. Eu achei isso muito bacana, a questão da confiança, né? Exatamente. O público que vocês alcançam, a confiança, né, que eles têm em vocês por acompanhar a trajetória, né? O importante, Daiane, é que a confiança que eles têm em nós, tá? Então, essa parte do programa, esse módulo, chama-se a carta do dia, tá? Então, as pessoas escrevem para nós, elas, se quiserem se identificar, elas se identificam, senão não tem problema. Mas a gente dá um pseudônimo para essa pessoa, tá? E aí, muitas pessoas, gente, usam a gente como psicólogo. Inclusive, nós temos 2 psicólogas que nos ajudam no programa, porque dependendo dos casos que aparecem para nós, são casos muito graves, tá? E aí a gente encaminha para essas psicólogas. Uma trabalha aqui, mora aqui em Belo Horizonte, nos ajuda muito, e a outra é lá de Divinópolis, que ela está conosco há muito tempo, Isabel Teixeira, nossa amiga e companheira de programas há muito tempo. Então, a gente passa os casos para ela e a Isabel nos ajuda muito, porque realmente, tem casos que realmente precisam de acompanhamento. E aí, nós não somos psicólogos, né? Mas a gente tem aquele cunho de religião, de justiça. Eu e Cássio somos casados lógico, ele com a esposa dele, eu com a minha esposa, mas nós somos casados há muitos anos, né? Mais ou menos na mesma época, quase 40 anos de casado, então a gente tem uma experiência de vida muito grande também, de família. Então a gente fala muitas das vezes da nossa realidade, mas um programa muito gostoso de se fazer. E essa carta do dia, as pessoas se sentem à vontade, porque muitas vezes, Daiane, o que a gente percebe? Elas não têm com quem falar, com quem se abrir sobre um determinado assunto. E aí elas usam o programa
para poder se expressar, tá? E eu vou colocar um caso que eu achei muito bonito, que eu acho ele muito rico de se falar. Eu já ia te pedir para contar o caso que te marcou, então você já leu meu pensamento. Tem vários, tá? Porque todos os sábados tem a carta do dia. Mas tem um caso de um senhor que ele escreveu para nós e ele falou assim, olha, ele tem mais ou menos a minha idade hoje em dia, mas na época eu tenho uns 10 anos, olha, eu tenho na faixa de 52 anos. Eu fui criado com muito rigor, né, muito severo, mas eu queria que vocês, se vocês aceitassem, que vocês lessem a minha carta e pedissem desculpas para a minha família em meu nome, porque devido à minha criação, eu fui uma pessoa mais fechada. E eu sei que, por eu ser assim, eu perdi muitas oportunidades de ter um relacionamento melhor com a minha família. Então, eu queria pedir desculpas à minha esposa, desculpas aos meus filhos, às minhas noras, aos meus netos, mas eu não sei como me expressar. Então, eu gostaria de escrever para vocês e que vocês lessem a carta. E no momento que vocês forem ler a carta, eu vou reunir toda a minha família para ela escutar esse pedido, né, meu através de vocês. Então, quando a gente recebe a carta, a gente lê a carta, a gente liga para a pessoa e fala assim, olha, a sua carta foi sorteada. A gente pode realmente ler e falar, né, o que a gente pensa? Pode, com certeza. Então, a gente tem esse cuidado com os nossos ouvintes. E ele aceitou. Então, no dia que a gente foi ler a carta, ele reuniu toda a família, sem avisar para a família. A gente leu a carta, todo mundo falou, né, que ele se sentia constrangido de pedir desculpa, de pedir perdão, como a maioria das pessoas tem dificuldade. Sim. Mas que ele estava usando a nossa rádio para essa finalidade. E aí foi muito bonito, as pessoas, né, os nossos colegas falaram o nome dele e tudo mais. E depois, na semana seguinte, a filha dele ligou, falando assim, agradecendo a nós, né? E falando assim que foi uma surpresa muito grande. Primeiro, por descobrir que o pai deles sabia mexer na internet. Segundo, que o pai ouvia rádio pela internet. E que eles ficaram maravilhados com a questão do pedido de perdão, né? Mas que falou para ele que não precisava de pedir perdão porque eles sabiam que ele tinha sido criado dessa forma e tudo mais, mas que não havia necessidade de pedir perdão, mas que eles ficaram muito felizes e pelo apoio que a gente dava para ele. E ele escuta os nossos programas todos os sábados. E recentemente, a filha dele escreveu de novo, aí a filha dele escreveu para nós, falou assim, olha, meu pai escuta vocês todos os sábados, ele gosta muito das opiniões de vocês, porque eu e o Cássio, a gente tem uma dinâmica, uma brincadeira e tudo mais, só que meu pai está um pouco depressivo. Meu pai perdeu o emprego, ele não tem escolaridade, ainda não é aposentado, e meu pai está triste com isso, porque ele sempre foi, né, a pessoa que comandou a família, que sustentou a família. Aí, para a gente dar um apoio para ele, nós conversamos com ele, demos o apoio para ele, inclusive nós conseguimos colocar ele no mercado. Então ele voltou com aquela felicidade toda e ele não perde o programa de jeito nenhum, tá? Agora tem algumas cartas do dia que é bem pesada, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante esse suporte do profissional, né, do psicólogo, né? Mas muito bacana esse trabalho de vocês, porque tem o lado humano, né? Tem muito. O lado humano e isso também é cooperativismo, né? Com certeza, nossa. A gente não percebe, mas o cooperativismo está em cada ação, né? Mas aqui eu queria te parabenizar. Obrigado. Tão pouco tempo que eu cheguei aqui que eu falei, gente, a gente precisa contar essa história. E assim, parabéns, você continue ajudando as pessoas, que hoje falta isso. A empatia, né? No nosso programa a gente tem esse cuidado mesmo, a gente ajuda realmente muitas pessoas. E o que eu acho importante é que ao ajudar as pessoas, a gente também está nos ajudando. Porque o que serve para eles, gente, serve para nós, porque a gente fala também da nossa vida, né? Os problemas que a gente tem, a gente também passa, não da mesma forma, né? Mas a gente usa a nossa experiência para poder ajudá-los. E eles ficam muito felizes. E o interessante é que se às vezes a gente não pode fazer um programa ao vivo,
às vezes tem que reprisar, eles cobram da gente, que a gente não está fazendo programa ao vivo, que eles gostam de programa ao vivo. E a gente fica muito feliz de apresentar o programa. E qual que é o site? www.ligajovem.com.br. A gente vai disponibilizar também para vocês. Muito obrigada, Roncalli. Sempre as E a gente ordens. a gente já está com altas ideias aqui, viu, gente? A gente é nosso correspondente de BH e Contagem, e Betim. Tá certo. Agora a gente descobriu, a comunicação não pode descobrir talentos, gente. Mas muito obrigada. E se você tem um talento aí perto de você, conta pra gente, porque geralmente esses talentos ficam escondidos, sabe, atrás do computador, né, Roncalli? Com certeza. Mas muito obrigada, até a próxima. Eu convido vocês a assistirem o nosso programa todos os sábados, de 10h30 ao meio-dia, meio-dia e 15, direto ao assunto. Vocês vão gostar, tenho certeza. Tá bom?